Lúcia Tomasi, pastora-presidente da Igreja Ministério Aliança São Paulo Capital, conferencista internacional, autora do livro Os Sete Espíritos de Deus, integrante da equipe pastoral G12 Brasil, cobertura espiritual dos nossos pastores Roberto Poblan e Viviane Poblan e cobertura espiritual da comunidade Somos Um. Receba com grande expectativa a pastora Lúcia Tomasi. Glória a Deus! Se não tem guerra, não tem graça. Amém! Aleluia! Estenda a mão aqui para a nossa pastora, mãe, também da nossa pastora Marina, pastora Raquel, André. São grandes homens de Deus nas nossas vidas. Amém? Que você possa cada vez mais honrar e abençoar o Ministério Aliança e a nossa querida pastora. Quem está com expectativa de receber essa palavra, diga amém! Estenda a mão aqui para ela. Eu quero convidar a minha amada esposa Vivi. Vem cá, meu amor, faça essa oração para nós. Aleluia! Mais linda do meu mundo. Está todo mundo com expectativa mil aí, amém? Glória a Deus. Hoje temos uma profeta que é conhecida pelo dono de tudo aqui, por Jesus, nosso Deus, né? Pastora não é conhecida pelas nações, mas é conhecida pelo dono das nações, né? Isso é o que mais importa, amém? Estenda suas mãos aqui para ela. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor trouxe a nossa pastora aqui para confirmar algo tão profético, algo tão real que nós estamos vivendo, e que o Senhor possa abrir os corações, a mente, para que possam, Senhor, escutar a Tua palavra, para que possam receber sinais, para que o Senhor fale poderosamente através dela, que vidas se convertam, que a verdade possa ser dita, meu Deus, e que restaurações aconteçam, meu Deus, para que o mundo creia, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a pastora Lúcia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está pronto para ouvir o que Deus tem para você? Seja o que for. Se vier de Deus, tá bom? Então fala, Senhor, pode vir falar comigo. Senhor, olha a tua igreja agora, Senhor, que abre o coração para ouvir tua voz. Que eles te reconheçam, Senhor. Que eles tenham ouvido agora, Deus, destampados para reconhecer a voz do teu Espírito, ó Pai. Para reconhecer quando o teu Espírito passa, o sopro, o vento suave que vai passando sobre eles, ó Deus, para que eles reconheçam, ó Deus, o sussurro, para que eles reconheçam, Senhor, quando é o Senhor falando. Vem, ó Deus, com esse sopro. Vem, ó Deus, com a tua voz poderosa sobre a vida de cada um dos teus filhos hoje. Sobre essa igreja, ó Deus, que o Senhor desperta para um tempo novo. Sobre essa igreja que o Senhor leva para um tempo de amadurecimento, Senhor. Essa igreja que o Senhor leva para um tempo novo, ó Deus. Um tempo do teu mover de uma forma muito mais intensa. Um verdadeiro avivamento, Pai. Que o Senhor se faça conhecido no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Antes de começar a pregar, Deus tem uma palavra para vocês. Realmente essa igreja, ela está passando, viu, pastor Poblan, por um tempo de amadurecimento. Porque o que vai acontecer nessa cidade, através de muitas das células, muitos do que Deus vai usar essa igreja, vai precisar dessa maturidade. E Deus me falava ali sobre cada um, nesses dias. Ontem vocês foram muito visitados, eu fui muito visitada aqui.
Creio que hoje, já durante o louvor, já desde o começo, o Espírito de Deus está soprando. O vento, algo dele, e eu creio que vai acontecer muita coisa até domingo aqui, mas o que é? É como se fosse esse tempo para vocês amadurecerem. Porque a palavra que Deus traz, isso não é a pregação de hoje ainda, é que Cristo tem que ser reconhecido através dessa igreja. Pessoas que não conhecem Jesus, quando olharem para a vida de vocês, para o testemunho de vocês, para a maneira de vocês agirem, falarem, serem, como o irmão falou, quando olhar para a família de vocês, né? Quando você trouxe a ministração, ao olhar para isso, eles vejam Jesus ali. Quando a igreja começa a realmente ser um espelho de quem é Jesus, pastora, isso é muito difícil. É difícil, mas não é impossível com a ação do Espírito Santo de Deus. Quando a sociedade, a comunidade ao nosso redor começa a olhar para nós e enxergar Jesus em nós, aí é o retorno à igreja primitiva. Todos ali falavam em Atos 2, você vai ver que eles tinham graça diante dos olhos do povo, porque eles olhavam para aquela comunidade e não olhavam para religiosos que eles estavam acostumados a ver em vários lugares. Eles olhavam para pessoas que eram parecidas com Jesus. Eles olhavam para uma igreja que se parecia com Jesus. Pastores que estão aqui, prestem atenção no que eu vou falar. Nós precisamos sair dessa armadilha de querermos ser bem vistos aos olhos dos homens por mensagens agradáveis de se ouvir, por aceitar qualquer coisa, por trazer o mundo para dentro da igreja. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar: não vamos falar em línguas na igreja não, que escandaliza. O que escandaliza é o pecado, irmão. A presença de Deus não escandaliza, atrai. Glória a Deus. Pastores, vamos voltar à origem. Vamos voltar à igreja primitiva, que pregava sim Cristo crucificado, ressurreto, que salva. Vamos ser parecidos com Jesus no amor, na santidade. Vamos ser mais parecidos com Jesus, porque cada vez que a gente for parecido com Jesus, a presença de Jesus atrai. A gente não precisa dar jeitinho para atrair ninguém. E não é esse o chamado da igreja. Essa igreja está passando por esses dias, para passar por essa... Já é uma igreja linda, já é uma igreja que eu sempre falo que eu amo, uma igreja que eu falava para a pastora Vivi lá dentro. Irmão, você acha que o que vocês vivem aqui é normal? Não é normal. Seja grato a Deus, porque você vive num lugar que não é normal. Vocês que conhecem outra igreja, é normal isso aqui? Não é verdade? Vocês não são normais. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! O que vocês vivem aqui é sobrenatural. E isso é só o começo. Agora Deus quer levar vocês para uma maturidade maior, para viver um sobrenatural maior e ter alicerce suficiente para suportar o peso da glória de Deus. Aleluia! Agora vamos para a palavra que Deus tem para vocês hoje aqui.
Essa é uma palavra rema para essa igreja. Nós vamos ler Cantares. Cantares normalmente é o tipo da passagem bíblica que o pessoal só lê em casamento, né? Não, mas aqui vai ser palavra de Deus para você. Cantares 4, a partir do versículo 12. Eu vou ler na minha Bíblia, eu vou ler em algumas versões, para a gente entender bem, tá? Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes, a rena e o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso e mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Vamos ler, aqui é a NVI, né? Vamos ler na NVI. Você é uma fonte de jardim. Não, desde o começo, desde o 12. Põe para mim lá, Cantares 4:12. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos e flores de rena e nardo. Nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirras e aloés, e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que desce do Líbano. Deus quer falar para você que você é o jardim dele. Um jardim do Senhor. E hoje o Senhor quer te ensinar algumas coisas sobre como esse jardim precisa ser e o que ele precisa evitar. Então eu vou começar contando uma história. Só guarda essa palavra que daqui a pouco a gente volta aqui nela. Eu moro num apartamento. Gosto de plantas, mas honestamente, ou mato afogada ou mato de sede. Não tinha muita habilidade. E eu tenho na frente, assim, na sacada da minha sala, um lugar para fazer uma jardineira. Eu nunca tinha feito e eu queria muito uma jardineira ali. Meu jardim dentro do meu apartamento. Um dia eu fui viajar e lá em casa a gente costuma muito, quando alguém viaja alguns dias, a gente sempre gosta de preparar uma surpresa para a pessoa. Eu faço doces gostosos para quando meus filhos viajam, minhas netas, para que quando eles cheguem, eles saibam quanto eles são amados e quanto a gente sente saudade. A gente sempre faz uma coisa especial. A última que a gente fez para o Marco, quando ele viajou, que faz tempo já, estamos precisando refazer, era uma grande surpresa. A gente fez toda a frente da igreja, que era um negócio que ele sonhava. Então, a gente sempre gostou de fazer alguma coisa diferente, alguma surpresa. E aí, quando eu cheguei de viagem, o meu genro, o Guilherme, e o meu filho, o André, eles gostam de plantas, principalmente o Guilherme. O Guilherme, ele é aquele que ele faz jardim na casa dele, ele faz coisas. Eles fizeram o meu jardim. Ah, como eu fiquei feliz quando eu cheguei e vi meu jardim. Que coisa mais linda! Tinha plantas de várias cores. Era a coisa mais linda meu jardim. Todo dia de manhã eu falei, não, esse jardim eu vou cuidar dele. E todo dia eu levantava, conversava com minhas plantinhas. Aí eles começaram a falar assim, não sei se foi bom fazer isso para a mãe não, porque olha aí, tá falando com planta. E eu molhava minhas plantinhas e cuidava delas. E aí foi indo, meu jardim estava lindo, tudo. E eu comecei a ficar muito ocupada com algumas coisas. Aí eu combinei com a minha neta dela me ajudar a molhar minhas plantinhas e ela cuidar. E eu comecei a parar de ir lá no meu jardim e de cuidar das minhas plantinhas. E assim, quantos acham que ela molhou sempre? Era o que a gente esperava. E foi indo, e eu comecei a deixar o meu jardim meio de lado. Eu olhava para ele, via um matinho crescendo ali,
vinha uma plantinha meio morrendo, e na minha correria, eu não estava mais cuidando do meu jardim. Eu não estava mais olhando para o meu jardim. Até que cresceu um mato, que deu até flor. Sabia que mato dá flor? Pois é, gente. Eu descobri cada coisa com o meu jardim, que eu quero ensinar para vocês hoje aqui. Mas um dia, eu tomei uma decisão, eu olhei e falei, não, é hoje. Vou cuidar do meu jardim. E eu comecei a ir lá, comecei a tirar os primeiros matos. E aqui eu quero falar sobre o jardim do Senhor, quando a gente deixa crescer o mato. Quando eu comecei a cuidar do meu jardim, Deus começou a ministrar a minha vida ali. Mas começou a ministrar. E quando eu fui convidada para pregar aqui, Deus falou assim, o meu jardim, fala com o meu jardim. Eu vou começar falando sobre o mato. Porque para onde Deus vai levar vocês, o que Deus tem para fazer com vocês, vocês têm que entender que vocês são o jardim do Senhor. Um jardim que tem que ser bem cuidado. E Deus foi me mostrando, você sabe que quando o mato, ele cresce sem ser cuidado e sem ser plantado. Eu não plantei mato, mas ele cresceu no meio do jardim. Eu não queria aquele mato, mas ele cresceu ali. E sabe que aonde tinha mato, que eu ia arrancar, toda flor, toda planta ao redor do mato tinha sido sufocada pelo mato. E a raiz era difícil de arrancar. Queridos, como jardins do Senhor, nós temos que tomar cuidado com esse mato. O que é o mato, pastora? O mato pode ser algumas coisas. Pecados. Sentimentos inadequados que nós permitimos. Você acha que é Deus que coloca, que semeia no seu coração um sentimento de rejeição? Você acha que é Deus que semeia no seu coração um sentimento de não ser amado? Você acha que é Deus que rejeita no seu coração, e agora eu vou falar com os pastores aqui, aquele sentimento de que não vale a pena continuar semeando por causa daqueles que te traíram? Você acha que esse sentimento é Deus que coloca ali? Não, isso é mato. Você acha que é Deus que coloca o sentimento de que não vale a pena obedecer aos seus pastores, ou que o seu pastor não te ama, que o seu pastor ou o seu líder de célula não se importa com você? Você acha que quando vem esses pensamentos, sabe aquele pensamento de medo? Aquele pensamento de pavor? Aquele pensamento de que não adianta, que nada vai dar certo? Quando começa a ter essas coisas dentro do nosso coração, queridos, são os matos que são semeados pelo inferno. E eles têm um motivo para estar nesse jardim. Porque esse jardim é jardim do Senhor. E o jardim do Senhor, quando ele não tem mato, quando ele é recluso, você viu ali o que ele dá? Ele dá frutos. Ele tem prosperidade. Ele tem alegria. Ele tem um cheiro bom. E principalmente, ele é uma fonte de água viva para outros jardins. Oh, glória a Deus. E eu fui aprendendo com esse mato. Sabe o que é engraçado? E eu queria que você prestasse, por isso que o meu desejo é que o Espírito Santo fale com você hoje, porque hoje nós estamos entrando ali num lugar mais profundo, em coisas, em raízes que precisam ser arrancadas. Você sabe que quando, como eu falei, tinha um mato que eu olhava para ele olhava para mim, eu falava assim, mas ele parece planta, mas não era planta.
Ele tinha uma florzinha bonitinha, mas ele era mato, e era o que mais crescia. É aquilo que tem a aparência de bondade, a aparência de coisa boa, mas é uma semente do inferno na nossa vida. Quando chega alguém para conversar comigo, graças a Deus faz tempo que isso não acontece. E fala, pastor, eu vou conversar com você porque eu tenho o direito de ser feliz. Eu falo, ixi, não prestou. Já vai vir com bobagem aqui. Que normalmente é o quê? É algum sentimento errado que ele permitiu entrar. É aquele mato que parece flor. E que aquilo que é certo, que é planta, que é o jardim do Senhor, está sendo sufocada por aquele mato. E aí ele já quer fazer alguma bobagem, justificando que tem o direito de ser feliz. Deixa eu te contar uma coisa, você não tem direito de ser feliz coisa nenhuma, tá bom? Você tem a bênção de ter um Deus amoroso que quer que você seja feliz. Mas direito, não vem com essa história, não. Eu tenho direito de ser feliz. Pelo pecado da sua vida, você tinha direito de morrer na cruz, mas Jesus é que morreu por você. Então, dê graças a Deus por aquilo que Deus faz na sua vida. A gente está deixando a igreja se tornar muito humanista, né? Porque eu sou a flor dos olhos do Senhor, eu sou tudo que Deus sonhou. Para de bobagem, gente. Você é amado de Deus, filho do Senhor, pela misericórdia e pela conquista de um sangue derramado na cruz. É isso. Então vamos ficar num lugar que é para a gente ficar também. Porque às vezes a gente quer sentir, é tão querido por Deus, que a gente se torna aqueles filho, que não é nem filho, né? Bobo. Porque Deus tem que fazer. Eu já escutei gente falar isso assim. Porque Deus tem que fazer o que eu peço. Não tem, não. Mas não tem mesmo, irmão. E se ele ouve tua oração, glorifica, dê glória a ele, porque não tem nada em você de merecimento. Tudo que nós temos sobre nós é graça. Glória a Deus. Agora, sabe o que pode ser mato também na nossa vida? Que destrói, que apaga o fogo do Espírito em nós? Que aquele que começou cheio do fogo, eu nem vou perguntar aqui se tem algum no meio, porque deve ter. Mas fica assim, ó, você com Deus ali, vai falando com Deus, não preciso saber disso não. Mas que apaga o fogo. Mato, às vezes, são as companhias e as pessoas que nós permitimos se aproximar demais de nós. Quem nós ouvimos? Irmãos, eu sou radical, eu sou chata, eu pego no pé lá do pessoal da igreja, não adianta muito, mas eu falo, não tem problema, tem lá os que já me aprenderam a obedecer, a ouvir. Mas vocês não são crentes para serem discipulados pela internet. Você tem pastor que paga o preço pela tua alma. E quando nós somos discipulados por internet, tem um monte de bobagem. E daquilo que eu estava falando para os pastores, de mensagens que o povo quer ouvir. Aí, mas se fulano falar isso, o pastor Problema é tão duro. É que o pastor Problema quer que você vá para o céu de verdade. É só isso. E aquele outro, quando chegar diante de Deus, se ele for para o céu, ele não tem que pagar de dar conta da tua alma. Então, ouça aquele que um dia vai chegar diante do Senhor e vai ter que dar conta da tua alma. Porque esse está pagando um preço por você. Porque, às vezes, são esses matos que começam a nos sufocar.
pessoas que nós ouvimos, pessoas que nós permitimos se aproximar demais de nós e que começam a trazer dentro de nós um espírito de cobiça, começam a trazer dentro de nós uma falta de amor pela obra de Deus. E olha, nunca ele chega assim, o diabo não chega assim. Os matinhos lá do meu coisa, eles começaram pequenininho. Esse que virou uma flor bonita, eu vou contar para vocês. Ele fez um buraco desse tamanho e eu não consegui tirar toda a raiz dele. A raiz era tão funda quando eu fui tirar, gente, que eu fui cavando. E é uma floreira, gente, era só uma floreira de apartamento. Graças a Deus, né? Porque se eu fosse cuidar disso em jardim de verdade, estava perdido. Mas eu estou aprendendo. Depois eu conto da parte boa que eu já aprendi. Eu fui tirar... E aquilo que mais parecia bonito era o que mais tinha trazido morte. Toda a plantinha ao redor dele, a raiz dele foi entrando na raiz daquelas plantas e matando as plantas pela raiz. Irmãos, hoje, em nome de Jesus, nós vamos arrancar todo o mato que possa ter. Todo mato que possa ter, seja de pensamentos, sentimentos ou pessoas que se aproximaram de você e estão te tirando do foco. Arranca o mato. Alguns vai ter que cavocar tanto que você vai ter que pedir ajuda para o seu líder ou para o seu pastor para te ajudar. Porque talvez só uma oração você não consiga arrancar tudo que está dentro de você. E peça ajuda. Peça ajuda. Às vezes a gente realmente não consegue tirar alguns pensamentos que a gente permitiu e que ficaram arraigados dentro de nós. Às vezes nós não conseguimos tirar de dentro de nós sentimentos errados que ficaram tão arraigados, que criaram raízes. Nós precisamos de um líder, nós precisamos de um pastor para ir lá e nos ajudar e ministrar a nós e ir arrancando a raiz para não deixar nem um pouquinho dessa raiz, porque um pouquinho que ela fique, ela vai crescer de novo. É aquilo que o pastor César fala, do pecado desarraigado e o pecado subjugado. O subjugado volta a dominar. O desarraigado não, ele é tirado de uma vez. Por isso, queridos, tome muito cuidado com os matos da sua vida. Porque Deus tem algo para você. Agora eu quero entrar num outro aspecto do jardim de Deus. Tiramos matos? Então tá. Depois a gente ora para tirar tudo, mas já chegamos à conclusão dos matos, certo? E olha, gente, escreve o que Deus está te falando aqui nessa conferência. Você sabe que ontem eu cheguei lá no hotel, peguei esse caderninho porque eu voltei à época dos caderninhos agora. Deixei a época do computador, voltei de novo meus caderninhos. E escrevi tudo que Deus me falou ontem, que eu fui lembrando. E olha que eu não consegui lembrar de tudo. Aí eu tenho que pegar agora a gravação do culto depois para ir lembrando das coisas. Eu vou assistir depois para poder pegar. Fui anotando. Então, o que Deus está te falando agora, anota. Anota. Para amanhã você sair e você falar assim, não, acho que foi engano, acho que não é bem assim. Não, se o Espírito de Deus está te falando agora, anota. E assume um compromisso de arrancar esses matos da tua vida. Então, eu vejo gente aqui que vai ter que romper a amizade. Eu vejo gente aqui que vai ter que tomar uma decisão. Porque essa amizade, ela não quer o Jesus que você está, mas ela quer te levar para um caminho que não é o melhor para você. Eu vejo aqui uma moça que está começando a olhar para um rapaz, e no seu coração vem a palavra que diz assim, vai que ele vai se converter. É mentira. Ele vai te derrubar. Eu não sei para quem que é, ok? Nem sempre Deus me mostra quem é, mas você sabe quem você é. E você está só, eu vou levar ele para a célula, ele vai aceitar Jesus. Cuidado, não entrega seu coração antes que a pessoa tenha entregado de verdade o coração dela para Jesus. Que Deus abençoe, que ele se converta, mas não quer dizer que ele vai ser seu namorado. Cuidado. Arrancamos, tá bom, o mato. Aí eu comecei
aí tirar as florzinhas que estavam secas e fazer a poda. E quem gosta de ser podado aqui? Se alguém falar que gosta, eu falo, mentiroso. Ninguém gosta da poda, mas ela é necessária. Porque enquanto existe um galho seco, numa mesma planta, com outros galhos bons, aquele galho seco vai roubar a força do que é bom, e nem ele vai voltar a florir, e nem o resto vai florir. Ele traz morte. Nós temos áreas na nossa vida que precisam da poda do Senhor. E Deus usa várias formas para nos podar. Deus mas olha, eu vou falar uma coisa, Deus é amoroso. A poda, ela pode doer, mas pode ter certeza que mesmo quando eu tirava assim, aquela plantinha, aquele galinho que já estava morto, eu ia arrancar, eu tomava um cuidado para que todo o restante da planta ficasse bem. Assim Deus é com nós, e às vezes Deus precisa nos podar. Mas sabe o que eu observei e o que eu quero falar para você? Porque a poda muitas vezes vem pelo seu líder, vem pelo seu pastor, quando você tem que ser confrontado com alguma coisa, quando você tem que ser ensinado por alguma coisa, quando você ouve um não de Deus ou de um líder e você fica, mas por quê? Ai, por quê? Eu sou tão bonzinho, ele está me perseguindo, ele não me ama, ele só ama lá o Rafael, ele não ama mais ninguém. É porque o Marco falava muito isso pro povo, Rafael. Tudo é Rafael? Tudo é o Rafael? Porque tudo que hoje a gente já fala, o Rafael resolve tal coisa. Tudo é o Rafael, ele fala. E você fica lá, ele não me ama, ele não me quer. E às vezes é poda. É o tempo de Deus. Deus está tirando algumas coisas de você para que você cresça forte e saudável, meu irmão. Não pensa que a vida com Deus é sim o tempo inteiro. Porque Deus não mima filhos, porque Ele cria valentes e valentes e guerreiros não se cria mimando. Glória a Deus. Valentes e guerreiros se cria, sim, com podas, mas com cuidado, com amor. Mas sabe o que eu percebi? Tinha plantinha que quando eu ia podar, ela saía inteira na minha mão. Ela mesmo caía, ela mesmo. E eu com aquele cuidado, quando eu ia ver, as plantas que não suportam a poda, é porque elas já estavam mortas na raiz. Então, queridos, se você está querendo, por causa de uma poda, Deus é o Deus que ressuscita a raiz morta. Ele pode ressuscitar a vida que um dia Ele soprou em você. Se você está em alguma situação que você está começando a perceber que você está sendo podado ou alguma coisa e você já está querendo, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber. Se Deus não falar comigo hoje assim, eu não vou mais na igreja. Deus está falando, eu não vou falar com você assim, porque eu já estou falando, eu quero te dar uma palavra, volta à vida, volta à vida, volta à vida, volta à vida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Hoje é dia do Senhor nos religar. Mas eu quero que você preste atenção. Você já percebeu que Deus está falando para você? Você é meu jardim. Você é o meu jardim. Não deixe mato,
Cuide desse jardim. Eu quero você como um jardim fechado, recluso. Isso significa, você é para mim. Eu vou entrar nesse jardim, eu vou podar, eu vou cuidar, eu vou derramar a minha água. Mas a coisa mais linda que tem nessa palavra é exatamente o versículo 15 e o 16 que eu não li ainda. És fonte dos jardins. Aqui nessa versão que eu tenho aqui, que é a King James atualizada, diz assim, ó: amada, és fonte do mais lindo jardim, origem das águas vivas, que se tornam correntes e descem volumosas, refrescantes do Líbano. Desperta, ó vento norte, aproxima-te, vento sul, soprai em meu jardim, a fim de espalhar por toda parte os teus perfumes. Ah, que o meu amado entre em seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Queridos, o que Deus está falando, você é um jardim de Deus, você tem que cuidar para que a sua raiz tenha vida, você tem que cuidar para que não entrem os matos, as sementes do inferno no seu coração, porque o que Deus faz, Ele derrama sobre você água viva. Nesse aqui diz, poço das águas vivas. Aonde que nós vemos água viva? Aonde que a palavra de Deus fala da água viva? E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fala do Espírito, fala de vida. Aquele jardim bem cuidado, ele não se torna só um jardim, ele se torna uma fonte para gerar outros jardins. Uma fonte que jorra a água viva. E quando fala sopra vento, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Aquele jardim bem cuidado, aquela flor que ela tem raiz, e ela vai ficando bonita, e ela vai ficando forte, ela vai trazendo vida aonde ela passa. Ela traz vida onde ela passa, aonde passam esses rios de Deus, aonde passa o rio de Deus, ele traz vida e traz árvore de fruto. Onde o Espírito de Deus vai passando, o Espírito de Deus vai passando, o Espírito de Deus vai passando, e vai fazendo com que você frutifique. O que acontece muitas vezes, queridos, e agora eu quero voltar, é que nós descuidamos do nosso jardim. Nós descuidamos do nosso jardim. Quando eu estava ali cuidando do jardim, Deus começou a falar comigo: você abandonou esse jardim. Você deixou de cuidar dele. E se começa a ter matos, matar as plantas, aquele lugar que era para ter vida, ele se torna em deserto. E sabe que muitas vezes, Deus está te orientando e te dando a direção de como você vai ter fruto. Cuida do teu jardim. Cuida do teu jardim. E agora eu quero falar com os líderes de célula. Pastores e líderes de célula aqui. A sua célula é seu jardim também. Às vezes você fica bravo com aquelas pessoas, seus liderados, mas você está deixando eles achando que eles vão crescer sozinhos. E você precisa se dedicar a eles. Você precisa ir lá e ajudá-los a identificar o matinho que está lá. Você às vezes precisa ir e se identificar com amor e tirar e ajudar na poda. Mesmo que a poda não seja legal, gente, a pior coisa para um pastor é a poda. Quando a gente tem que fazer algo que é poda, tirar um raminho seco de alguém, pensa que a gente gosta disso? Não, é ruim. Mas isso é amor, é cuidar do seu jardim. Porque aquela terra seca, se aquela terra se tornar num lugar de mato, ela não vai fluir fontes de águas vivas. Ela não vai jorrar e trazer frutos. As árvores boas de fruto, como diz aqui,
dará romãs. E ali fala de árvores de frutos, de árvores que dão cheiro, quando fala madeiras preciosas, está falando de prosperidade. Aquilo que é para semear, aquilo que é para você colher, você nunca vai colher, porque o mato matou aquilo que era bom. E Deus está falando, hoje é dia de você pôr ordem. Aí eu fiz uma coisa que eu pensei que eu não podia. Eu arranquei, tinha um monte de flor morta, ficou desolado o meu jardim. Não tinha mais mato, mas também tinha um monte de buraco, assim, de lugares sem plantinha. Outras podadas lá, uma carinha. Aí eu fui, comprei plantinhas novas. E fui e cuidei de novo do meu jardim. Mas agora fui eu que plantei. Aí parece que quando a gente faz, a gente tem mais amor, né? Cuida desse jardim. E ele está lindo agora, meu jardim. E aí me ensinaram que não é todo dia, que senão vou matar elas afogadas, que é um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Antes de viajar, eu fui lá, molhei todo o meu jardim. E ele tornou a ter vida. Queridos, hoje é essa palavra que o Senhor tem para você. Vamos começar arrancando os capins? Se o pessoal do louvor quiser vir aqui tocar, ficar aqui. Eu quero começar orando, arrancando os capins. Sabe uma coisa que eu gosto aqui nessa igreja? Que o pessoal daqui é humilde para ser tratado por Deus. Não tem problema nenhum de testemunhar que está sendo tratado por Deus, e eu acho isso uma das coisas mais preciosas para Deus poder agir. Por isso, à medida que eu for falando, você vai ficando em pé no seu lugar, se você tem um capinzinho aí para hoje ser arrancado. Se entraram sentimentos no seu coração de medo, mágoa, falta de esperança, sentimento que fica dizendo não vale mais a pena, vai ficando de pé no seu lugar. Não se preocupa não, quando eu terminar quase todo mundo vai estar de pé. Se você está permitindo sentimentos limitantes em você, que você sabe que estão te tirando autocomiseração, esse é um dos sentimentos que o diabo gosta de usar quando você começa a ter dó de você mesmo e se sentir vítima de alguma situação. Aí você pode dizer assim, pastor, eu não estou me sentindo, eu sou. Pode ficar de pé, com você mesmo que estou falando. Se você está permitindo pensamentos, não é sentimento, flashes de pensamento, que falam para você assim, desiste da tua célula, você não vai conseguir. Aí muda para uma igreja que não seja celular, é mais fácil. Se você está permitindo pensamentos como, G12 dá muito trabalho, não precisa de tudo isso para servir o Senhor, não. É só ir na igreja lá, bater o ponto, uma vez por semana. Dar o dízimo, já está bom demais. Esse a maioria não quer levantar, né? Mas tudo bem, estou de olho fechado, não estou nem olhando. Porque aqui ninguém está para julgar ninguém, gente. Se você está permitindo pensamentos como, por que eu vou continuar investindo em pessoas? Elas sempre me traem. As pessoas não são confiáveis. Eu não quero mais ferir meu coração, então eu vou fechar meu coração e não vou ter relacionamento mais pessoal com ninguém. Vai ficando de pé. Se você permitiu pecados na sua vida, dizendo isso é normal, tudo bem, ou simplesmente, eu não consigo, mas Deus perdoa. Vai ficando de pé, porque é hora de arrancar.
É hora de libertação. Você que está com espírito de morte, te falando que era melhor você morrer, e você chega até a pedir para o Senhor para morrer. Porque de fato você se matar, você não tem coragem, então você tem pedido morte para o Senhor. Fica de pé no teu lugar. E você, por favor, procura a pastora ou o pastor no final, para ele orar por você sobre isso. Você que se aproximou de pessoas erradas, que estão sufocando a sua fé, sufocando a sua maneira de servir ao Senhor de uma forma tão simples, fazendo você, às vezes, pensar de formas erradas. Fica de pé e nós vamos arrancar agora esse mato daí. Vai entregando ao Senhor. Olha para o seu coração como se ele fosse uma terra e como se você mesmo estivesse arrancando. Visualiza isso, você indo a essa raiz e arrancando e falando: eu renuncio isso agora. Eu tiro isso da minha vida agora. Vai falando com Deus, fala. Declara que você arranca das suas entranhas. Você arranca isso das suas entranhas agora. Oh Pai, em nome de Jesus, ó Deus, agora que seja a tua mão sobre a mão dos teus filhos, arrancando, ó Deus, arrancando as raízes desse mato, arrancando as raízes, ó Deus, que estão sufocando, arrancando, ó Deus, o mais profundo no coração dos teus filhos, as mentiras, ó Deus. Vai arrancando, Senhor, os pecados, Pai. Arranca, Senhor, arranca, Deus, arranca, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai arrancando agora, libertando. Oh, Senhor, toda obra maligna, todo espírito maligno que saia dessas vidas em nome de Jesus. Toda obra do inferno, Senhor, para destruir esse jardim lindo do Senhor, que seja arrancado hoje. Toda a raiz, em nome de Jesus. Fica de pé, porque geralmente onde tem mato tem raiz morta perto de florzinha. Você que está passando por podas, sente que você tem raízes que morreram já. Vamos todos ficar de pé agora e vamos declarar vida. Declara vida ao teu jardim. Declara vida ao teu jardim. Começa a declarar, levanta a tua voz e vai declarando: vida, vida. Novas árvores, novas plantas ao meu jardim. Oh, fontes de águas vivas fluindo através de mim. Vai declarando isso enquanto o Ministério de Louvor está cantando. Vai declarando essa vida. Declara essa vida para a sua célula. Declara essa vida para os seus discípulos. Oh, aleluia. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Ore, chama aí, começa, levanta a tua voz agora. Para que o rio do Senhor passe. Para que o sopro do norte e do sul sopre agora sobre esse jardim que é a sua vida. Oh, Deus traz vida agora. Deus traz de novo o primeiro amor. Orie, chamaie, santore, glória, mas levanta a tua voz. Oliaie, mas santore, glória, me fecha diante de mais. Oh, venha, Senhor, vem, traz vida. Traz o teu sopro. Traz o teu sopro, Senhor. Oh, Deus. Começa hoje um tempo de maturidade, de alegria. Orie, chamaie, santo.